Bom dia, irmãos. A paz de Jesus para todos nós, porque essa paz é a coisa mais importante no nosso caminhar aqui nessa terra. E eu me sinto muito honrada e agradecida pelo convite que me foi feito. Agradeço às Déboras, a Ivone, né, que está na presidência desse grupo tão maravilhoso de oração há tanto tempo. Muito obrigada pelo convite, viu? Agradeço ao pastor André também, ter cedido o seu púlpito aqui nessa manhã. E nós vamos trazer hoje uma palavra que eu acredito, irmãos, que é do Senhor. Porque tudo que a gente fala pedindo auxílio a Deus, eu acredito que Ele traz a resposta para nós. Então, eu quero nesse instante pedir, vou fazer um exercício aqui rapidinho. Vou pedir para a Elisa voltar aqui de novo, porque eu quero começar este culto nesta manhã fazendo um exercício bíblico. Isso era muito comum na nossa época aqui de jovem, né, Elisa? Sim. Muito. Demonstrava o quanto a gente conhecia de Bíblia. E isso é maravilhoso. E o que eu quero dizer nesse instante? Se você quiser, é lógico, estiver à vontade, fale um verso que está no seu coração nessa manhã para a pessoa que está do seu lado. Compartilhe esse verso bíblico para a pessoa, o irmão ou a irmã que está do seu lado. E essa pessoa vai levar esse verso nesse dia de hoje no seu coração. Então, vou dar esse tempinho para os irmãos fazerem isso. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. De Mateus, né? Aí é um versículo. Muito bem, deu tempo já dos irmãos falarem? Cada um então está levando o seu verso para esse dia, não é? E que esse verso perdure aí por muito tempo, o tempo que o Espírito Santo desejar na sua vida. E vocês, pasmem, o mesmo verso que eu tinha no meu coração foi o mesmo que a Elisa tinha também para o meu. Olha, isso para mim foi inédito e a gente vê como o Espírito Santo vai trabalhando em nossos corações. E o verso que eu trago no meu coração já há alguns dias é de Mateus 28, quando Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então isso é maravilhoso, porque quando Deus fala isso comigo, Ele diz: Irã, eu estou com você todos os dias. Já não estou toda essa jornada em que você está aqui. Então continue crendo, continue firme, continue perseverando. E esta palavra é para cada um de vocês também, irmãos. Creiam nessa palavra, meu irmão, minha irmã. O Senhor está com você todos os dias da sua vida. Você é pessoa rara diante de Deus. Você é uma pessoa que Deus valoriza muito. E Deus quer sempre estar falando com você. Basta você querer estar com sua mente e seu coração aberto para Ele. Eu achei tão bonito essa comemoração das Déboras. Por quê? Porque as Déboras já estão aqui há 18 anos, né, Ivone? Há 18 anos. Então já estão passando a maioridade. E eu fiquei imaginando, quanto será que vocês já não aprenderam, já não oraram, não conversaram e viram orações respondidas, inúmeras, não é? Então, porque isto faz parte da oração. E para quem não sabe,
esse nome foi escolhido, Débora, por causa de uma personagem bíblica muito importante, lá no livro de Juízes. Débora foi uma juíza e uma profetisa, e ela teve um grande destaque naquele momento da sua vida. O povo de Israel estava enfrentando inimigos, e justo no momento em que ela estava exercendo o seu papel de juíza, levantou-se um inimigo, e ela chama lá um líder do povo de Israel, que se chamava Baraque, e disse: Baraque, eu tenho uma incumbência para você que foi dada por Deus. E o Baraque ficou prestando atenção: que incumbência é? E ela disse: você vai lutar contra os inimigos, porque Deus vai dar vitória nessa batalha. Só que o Baraque, ele não ficou muito assim, sabe, não que ele não acreditasse na vitória, mas ele parece que a confiança dele estava meia em baixa, porque ele disse para Débora: eu vou, mas só se você for comigo, Débora. O que vocês acham? Aí ela disse: tá bom, eu vou com você, mas Deus vai dar a vitória não mais por suas mãos, mas por mãos de uma mulher. Aqui, irmãos, a gente já vê uma lição preciosa, não é? Que muitas vezes a nossa confiança vai estar meia melindrada, meia fragilizada, e nós vamos precisar de ajuda, de alguém que esteja do nosso lado, que nos encoraje, que nos dê estímulo, que nos renove, que faça com que a gente realmente tenha força que vem do Senhor para os nossos corações e para a nossa vida, porque sozinhos nós não podemos viver nessa vida. Nós precisamos uns dos outros, e é para isso que a igreja existe. A igreja é um plano de Jesus Cristo para que haja comunhão, encorajamento, para que haja união, para que haja crescimento. A igreja existe para isso, para fazer a diferença aonde ela estiver. E a diferença não é só quando nós nos reunimos aqui, como nesta manhã. A diferença é quando você está lá fora também, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá com seus amigos, lá no seu relacionamento. A igreja existe para isso. Que diferença eu faço em cada um desses lugares? E para isso, essa moça, Débora, ela se mostrou que é uma pessoa diferenciada, porque ela não se afastou. A hora que pediu ajuda, ela deu um passo à frente. Quem aqui já deu um passo à frente para ajudar alguém? Acredito que muitos ou todos nós já fizemos algo para isso. Então, isso é para que a gente entenda que nós precisamos uns dos outros. Sempre, sempre, sempre. Não é? Então, hoje eu quero falar sobre oração e ansiedade. Porque eu acredito, né, Elisa, que cada reunião de terça-feira aqui, né, as pessoas, as irmãs, ou seja, quem vier, vem com seu coração ansioso, com alguma questão que tem incomodado, vem com seu coração fechado, vem com seu coração ferido, seu coração está necessitado de ternura. E nós estamos vivendo num mundo muito difícil das pessoas se importarem umas com as outras. E graças a Deus, quando uma igreja, ela tem esse olhar para o outro, estender a mão, estar junto, orar junto, chorar junto, rir junto, cantar junto, não é isso que nós fazemos? Então, para isso nós existimos. E isso é maravilhoso, porque é um dom que Deus nos dá, de querer realmente estar juntos, estendendo a mão um para o outro. E quando chegamos numa reunião de oração, com o coração ansioso, apertado, tudo o que nós queremos é sermos abraçados, acolhidos, porque isso faz total diferença. E eu tenho certeza, irmãos, que aqui existe esse lugar. Quando foi falado, a Elisa me mandou mensagens, e domingo também o assunto seria o lugar de oração, né, André? Então, o lugar de oração é onde nós estamos conforme a nossa necessidade, é onde nós estamos com a nossa dependência a Deus, e nós queremos falar hoje um pouco sobre isso. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4.
Quem não trouxe a Bíblia física, abre o celular, né? Filipenses capítulo 4. Verso 8. Vamos começar a partir do verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Eu acho muito interessante a gente perceber coisas nas entrelinhas da Bíblia. Não ficar só, não se ater somente ao texto, mas perceber o que o apóstolo está desenvolvendo, qual é o raciocínio dele aqui nesse momento. E quando ele começa a falar, não andeis ansiosos por coisa alguma, é porque ele sabe e Deus sabe que nós ficamos ansiosos. Não é? Vai haver algum momento da nossa vida que a ansiedade vai bater no nosso coração, na nossa porta. E o que é a ansiedade? É uma inquietação, né? É algo que vem para nos incomodar, tentar roubar a nossa paz, porque você não sabe como vai agir, não tem ideia de como vai lidar com aquilo, com aquela situação, com aquela causa, e por isso surge a ansiedade. Mas como é que nós vamos tratá-la? De que forma vamos enfrentar esse momento? Aqui, então, nós vemos uma direção, uma orientação do apóstolo Paulo, quando nós estivermos enfrentando a ansiedade. Ele diz que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Não andar ansioso por coisa alguma não é tarefa fácil. Não é. Não é? É uma tarefa que exige de nós. E o que vai exigir? Ele mesmo vai dar para nós uma direção, um caminho, uma orientação. Não é? Porque se é para não andarmos ansiosos de coisa alguma, e ele sabe que a gente fica ansioso ou ansiosa, ele já vai começando a dizer que quando você está inquieto, o melhor lugar que você tem para entregar essa inquietação é na oração. É diante do Senhor. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Aprender a orar sempre na nossa vida, todos os dias. Não é? A Bíblia diz, orai sem cessar. E orai sem cessar é um coração que está sempre o quê? Diante do Senhor. Aonde nós estivermos. Quando tivermos a oportunidade de estar com um grupo, isso é muito bom, porque nós vamos repartir as nossas súplicas uns com os outros. Mas quando estivermos sozinhos, como é que a gente faz? Então, colocamos diante do Senhor, porque Ele está sempre nos ouvindo e atento ao que está acontecendo em nós. E Ele diz que quando a gente faz isso, uma das primeiras coisas que vai acontecer em nosso espírito, em nossa alma, em nossa mente, em nosso coração, vai ser a paz do Senhor. Começa a tomar conta, a preencher. E isso é tão maravilhoso, porque eu vejo que a paz de Deus é algo que nós não vamos achar em nenhum lugar, a não ser em Jesus Cristo. Quantas pessoas andam buscando paz, satisfação na vida, em tantas situações, não é? Com dinheiro, querendo cada vez mais ser bem-sucedido,
com sexo, com tantas outras coisas, mas na verdade o que vai trazer a paz verdadeira e eficaz em nossos corações é a paz de Jesus Cristo. Ele já disse antes de partir, de voltar para a glória: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Não tenha medo quando você estiver nessa situação, porque você tem essa ferramenta maravilhosa para te acompanhar e estar com você, que é a paz de Jesus. Prosseguindo, ele diz: essa paz, ela vai guardar os nossos corações e a nossa mente. Irmãos e irmãs, onde é que começa a nossa ansiedade, a nossa inquietação? É aqui, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Aconteceu alguma coisa que você nem esperava, e agora? O que eu faço? Como é que eu vou lidar com isso? Eu não sei o que fazer. São os pensamentos que vêm. E isso é natural na nossa condição humana. Ninguém se ache menor por isso. E Deus sabe disso. Tanto é que Ele fala que essa paz, ela começa onde? Como é que Ele falou aqui? Guardará os vossos corações e a vossa mente. Então a mente envia para a nossa alma a nossa emoção de inquietação, de tristeza, de lamento, não é? De falta de esperança, de falta de confiança. Quantos de nós já não passamos por momentos difíceis e entendemos o que Ele está dizendo aqui? Mas quando essa paz de Jesus começa a ser introduzida na nossa mente, ela vai para todo o nosso ser. Porque nós somos uma pessoa integral. Mente, corpo e espírito e alma, né? Corpo, alma e espírito. Não podemos estar dividindo. Nós somos integrados. E quando você divide, fica tudo mais difícil. E quando a gente começa a entender que a nossa mente age na nossa emoção, no nosso sentimento, nós vamos começar a perceber que tem algo aí que eu posso realmente experimentar e haver mudança no meu coração. Porque a paz começa na minha mente. De que forma? Deus vai falando: calma, Isirã, porque você está inquieta. Eu estou cuidando da situação. Calma, menina, eu já estou com você. Agora eu vou falar a minha idade para os irmãos. Eu já estou com você há 70 anos. E quando eu cheguei aqui, como a Elisa perguntou, eu tinha 4 anos somente, pelas mãos da minha mãe. E eu dou graças a Deus, hoje a minha mãe já está na glória com o Senhor. Mas veja, ela nos trouxe aqui, ela, a mim e as minhas irmãs. E foi aqui, nesta igreja, nesta casa de oração, que eu fui aprendendo o caminho da entrega, da confissão, da obediência, da fé, da esperança. Irmãos, a igreja é algo maravilhoso que Jesus deixou aqui. Porque é na igreja, é com pessoas que têm essa visão e que creem nisso, que a gente obtém crescimento. E eu dou graças a Deus, sabe, André, que nesses 50 anos que eu permaneci aqui, você foi meu aluno, né? Na escola dominical. E olha hoje o que Deus faz. Né? Que maravilha! Isso é bênção de Deus. Muito bom ver isso, essa transformação, esse crescimento. Igreja, irmãos, é para produzir crescimento em nós, crescimento na nossa vida. Eu acredito que cada um que já experimentou andar com Cristo pode reconhecer crescimento dentro de si. Cada um de nós tem crescido. E nesses 50 anos que eu estive aqui, eu vivi uma história de vida. E dentro dessa história, muitas histórias outras. Quantos irmãos e irmãs fiéis ao Senhor contribuíram para o meu crescimento? Não é? E quando eu me lembro delas, quando eu estou lá em casa, sabe, Elisa? Eu tenho muita saudade dessas pessoas. Muitas saudades, porque eu sei o quanto elas foram valiosas para mim, para o meu crescimento. Desde quando você mandou as crianças saírem, desde aquela idade, né? A gente vai tendo nossa liderança. E só Deus para produzir isso em nós.
Então, devemos ser muito agradecidos pelas pessoas que contribuíram para o nosso crescimento, né? E quando ele fala aqui que nós teremos a paz, ele diz assim: finalmente, irmãos, agora eu vou indicar outras coisas para vocês. Ele está conversando, né, com a igreja de Filipos. Ele diz: olha, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Percebem que tem coisas que vão nos ajudar. No que é que nós estamos pensando? Porque o pensamento também já traz uma ideia do que fazer, não é? Já está embutido nisso. Você pensa e você quer agir. Você pensa e você quer transformar algo. Mas aqui tem algumas dicas que o apóstolo Paulo dá, que quando nós estivermos pensando em algo, ou em alguma inquietação, ou algo que nos deixa ansioso, tem alguns critérios. Que seja, nós devemos ser respeitável, pensar no que é respeitável, no que é justo, no que é puro. Irmãos, e às vezes, os nossos pensamentos querem levar-nos para o lado contrário, né? Pensar já na catástrofe, pensar já que não vai dar certo, pensar já que agora não tem mais jeito, não é? Isso é uma condição nossa humana que a gente precisa aprender a mudar isso. E nós podemos mudar. Nós não podemos entender, como a gente já ouviu muita gente falar: ah, eu nasci assim, eu sou assim, eu não vou mudar nunca. Será que isso é verdade? É verdade se a pessoa se propuser a isso. Se ela já determinou isso na sua vida, nem Deus vai mudar. Mas se ela sente essa vontade, essa inquietação de uma transformação, de uma mudança, ela vai começar a mudar sim, né? Porque aqui, como já disse um pastor que eu gosto, ninguém é Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, nós estamos em transformação constante para que a nossa vida se torne melhor, não é, queridas? E nisso, nós precisamos aprender a pensar no que é verdadeiro, deixar aquilo que é falso, deixar aquilo que não contém verdade para trás, de lado, porque o que vamos construir com isso, irmãos? Não é? Uma casa na areia, e essa casa na areia, ela se desmorona, né? Agora, uma casa com alicerce, uma casa que eu estou falando de casa, é uma metáfora, mas a casa é a sua vida, é a minha vida, que é construída com alicerce do céu, que é melhor que isso? Então, você vai deixar certos materiais de lado nessa construção, e você vai querer um material que vai o quê? Ser permanente na sua casa, na sua vida. Então, é bom a gente ter esse objetivo. Eu acredito que é isso, é um objetivo. É fácil, eu não vou dizer que não, que é, porque não é. A vida cristã, eu acredito que ela não é fácil, mas ela é possível. Porque para você realmente andar com Cristo, você tem que deixar muitas coisas de lado, não é? Ter uma renovação, uma transformação, uma conversão, como diz a metanoia, mudança de mente. Puxa, eu sou assim, mas eu não quero mais ser assim, isso não está bom para mim, eu vou passar a ser diferente. Dá para ser? Dá, desde que eu queira ser. E isso vai trazer para nós também outras respostas. Nós vamos pensar agora naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é amável, né? E como nós estamos precisando hoje de amabilidade, né? Nós estamos vivendo um mundo aí, isso aí, a gente percebe todos os dias nas notícias, que mundo violento nós estamos enfrentando, que mundo difícil, mundo sem amor. Então nós precisamos de amabilidade, sermos amáveis uns com os outros. E isso torna a nossa vida melhor e a do outro também fica melhor, não é? E aí a gente percebe que a amabilidade, a gente consegue também enxergar na pessoa de Cristo. Porque, irmãos, todo o tempo que a gente lê o Novo Testamento, e quem aqui já leu todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vai perceber
a atuação de Cristo aqui na terra. Como é que ele se comportava, como é que ele lidava com as pessoas, o que ele dizia para as pessoas, como é que ele enfrentava situações adversas, porque ele também teve. Como é que ele enfrentava as inquietações? Ou vocês acham que Jesus não teve inquietação? Teve. Ele ficou muitas vezes inquieto de ver a condição humana, de ver as pessoas cegas no pecado, querendo guiar sua própria vida com seu próprio eu. E o nosso pior inimigo, irmãos e irmãs, é o nosso eu. Porque o nosso eu pensa que sabe tudo. Mas será que sabe? Não sabemos. E quando a gente acha que sabe tudo, a gente fica o quê? Orgulhoso, né? E considera o outro. Você não tem nada para me ensinar, eu já sei tudo. Já viram isso? Ouviram isso? Tem pessoas que dizem isso. Mas isso é falta do quê? Da amabilidade, de ser amável, de entender que nós podemos sim sermos gentis, gentileza com o outro, gentileza na nossa casa, não é? Gentileza no nosso trabalho, porque a nossa vida, irmãos, de verdade, onde é que ela começa? Em casa, não é? Em casa, não é ali que você mora e que eu moro? Todos nós moramos numa casa. A nossa vida começa em casa. E como é que a gente atua na nossa casa? De que maneira a gente procede na nossa casa? Sabe, a gente age com verdade, a gente age com pureza, a gente age com amabilidade. Sabe, relacionamentos precisam ter essas características para que eles se tornem fortes e possamos construir uma casa permanente. E depois ele diz: se há alguma virtude, se há algum louvor, isso ocupe o vosso pensamento. Ou seja, a nossa mente devia estar sempre trabalhando nisso, né? Seria um exercício de casa diário, as tarefas. E também o que vocês aprenderam e receberam, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Você tem alguma pessoa que você pode olhar para ela e ela ser uma referência de Cristo na sua vida? Se você tem, amém, glória a Deus por isso. E se você não tem ainda, procure, porque essas pessoas ainda existem. Ainda existem, né? Tá difícil, a gente está vendo aí um panorama no mundo dificílimo, né? Pegar alguém como referência. Mas ainda existe, sabe? Pessoas que querem realmente ter um compromisso, levar a sério a sua vida cristã, levar a sério Deus, levar a sério Jesus, né? E elas são referências para nós. Agora há pouco eu mencionei do meu caminho, da minha trajetória aí, antiga, para trás. E eram pessoas, eu tive muitas, que eu podia espelhar nelas, que eu podia ver Jesus Cristo nelas. Irmãs queridas, que hoje também não estão mais aqui, estão com o Senhor. Irmãos também, sabe? Irmãos dóceis, amáveis, que a gente chegava aqui e já recebia um bom abraço, um sorriso. Isso nós precisamos cultivar, irmãos. Isso é amabilidade. Só que isso precisa começar dentro da nossa casa, sabe? Levante-se de manhã e já agradeça ao Senhor. Senhor, que bom, eu estou vendo mais uma vez o sol brilhando lá fora. E quando não tem sol, mas eu estou vendo mais um dia, né? Porque isso é dádiva de Deus. É dádiva de Deus. E se você tem alguém lá do seu lado, fale alguma coisa boa para essa pessoa. Diga um belo bom dia. Bom dia, querido. Bom dia, querida. E aí vocês já vão começar um dia diferente. Um dia que um olhou para o outro. Um dia que você já se importa com o outro, semelhante que está do seu lado. Nós precisamos cultivar isso, irmãos. Só que isso é necessário ter transformação na mente. E às vezes a gente pensa, mas lá na minha casa onde eu morei, a gente não fazia isso, ninguém falava eu te amo, né? Eu já ouvi isso muitas vezes. E quando a gente estava aqui, a gente teve, a Ivonete sabe, muitos encontros com casais, e a gente ouvia muito isso, né, Ivonete? Né? Na minha casa nunca ninguém diz eu te amo. Mas é porque lá também meu pai nunca falou isso, minha mãe também não falava isso. Mas irmãos, então a sua referência ainda está lá plantada, naquele lugar. É preciso mudar de lugar, certo? A gente sabe que os nossos antepassados, eles não tinham muito essa facilidade mesmo, de externar os sentimentos, não é?
porque também não receberam, e aí foram o quê? Replicando isso. Mas nós, agora que estamos já numa outra fase da vida, olha quanta informação nós temos, olha quanto estudo já fizemos, olha quantas mensagens já ouvimos, quantas leituras já lemos. Será que não podemos agora agir diferentes? Podemos. Então eu digo, eu não vou replicar aquilo que eu vi lá na minha casa, que não era bom, agora no meu lar. Eu vou fazer diferente. E olha, irmão, faça isso que vai dar certo. Você vai ver que vai funcionar. Porque isso é a vontade de Deus. Que a gente tenha uma vida saudável, que a gente tenha uma vida com amabilidade. E nesta situação eu falei, pegue alguém como referência. Muitas vezes também eu falei, não vou olhar para ninguém. Isso aí é muito comum na igreja, né? Ouvir essa frase? Não, eu vou olhar só para Cristo. Não olhe para ninguém. Não, nós temos que olhar para alguém que sirva de referência para nós. Que nos estimule, que nos anime, que nos incentive, que dobre o joelho com a gente no chão. Por que essas irmãs Déboras existem até hoje? Porque elas estão aqui se animando, se estimulando, se renovando. Elas querem o quê? Que cada uma realmente cresça na graça do Senhor. E o que é crescer na graça? É crescer na mudança. Porque eu acho que a gente já basta de muita teoria, irmãos, falando agora sinceramente, francamente. A gente sabe muita coisa, mas o que falta é praticar. Sabe, pôr em prática aquilo que a gente já, pela bondade de Deus e de Jesus, Ele nos ensinou. Sabe? Então a gente precisa entender isso. Eu tinha perguntado para o André o tempo, já nem sei mais quanto tempo estou falando. Vou falar só mais um pouquinho então, tá? Porque tem almoço, né? Indo para a parte final, que essa foi só uma introdução. Como é que a gente pode consolidar isso? Deus é tão maravilhoso que Ele não deixa a gente no vazio. Você está enfrentando um problema e não vai saber como resolver? Com Deus não é assim não. Ele se preocupa com a gente. Aliás, você sabe que você é peça rara? E quando eu falo isso, não é naquele tom que os irmãos às vezes falam, né? Não, peça rara de valor. Você tem muito valor para Deus. Você é uma pessoa única para Deus. Você é uma mulher única para Deus. Você é uma Débora única. Você é um homem único para Deus. Meu irmão, creia nisso. E paute a sua vida nessa confiança. E aí o apóstolo Paulo vai falar, como é que a gente consegue isso, hein? Vejam só em Romanos 12. Aliás, depois, se alguém quiser comentar lá fora com a gente, que versículos vocês falaram um para o outro aí? Eu fiquei curiosa. Aí eu fiz esse teste lá na nossa casa e foi bem bacana, porque a gente ouviu de cada um o que está no coração. E isso é maravilhoso. E o que tem lá em Romanos 12, 1 a 2? Alguém quer ler? Assim me ajuda e eu tomo uma água. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém. Percebem que esse texto está muito ligado, anexo ao de Filipenses? Tá? Ele está falando de transformação, de mente, de metanoia, mudança, renovação. E aí ele está dizendo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu vou pedir a vocês que apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Às vezes a gente pensa que culto a Deus é só quando eu estou cantando, né? Quando eu estou com as mãos lá para cima, quando a gente está ouvindo aqui uma mensagem. Isso é um culto? Mas é só isso? Não. Culto é estendido, irmãos, para toda a nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo está falando. Irmãos, pelas misericórdias de Deus, você entenda
que Deus é misericordioso na sua vida. Então você tenha diante dele, apresente o seu corpo por sacrifício vivo. A gente sabe que até Jesus, lá na lei, no Antigo Testamento, os sacrifícios eram feitos com animais. E eles morriam, né? E era feito diante de Deus. Essa era a forma, naquele momento, de mostrar a Deus o perdão pelos pecados. Mas com a vinda de Jesus, isso tudo foi alterado, irmãos, foi mudado. Porque chegou agora um sacrifício vivo. O sacrifício de Jesus por nós na cruz. E esse sacrifício é tão tremendo, tão maravilhoso, que ele precisa ser entendido, a começar da nossa mente. Por isso que ele fala lá nos Filipenses: ó, o que você está pensando? Olha, presta atenção no que você está fazendo. E ele chega aqui para falar para a igreja de Roma que o sacrifício tem que ser vivo. E o que está vivo em nós? Tudo, né? A começar do nosso corpo. E muitas vezes a gente quer deixar o corpo em desvantagem e pensar que é só o lado espiritual. Mas como eu já falei lá no início, nós estamos integrados. E o corpo, o sacrifício vivo, é a forma como você vive diante de Deus, diante das pessoas, diante da sua esposa, diante do seu marido, diante dos seus filhos, diante dos seus netos, para quem já tem netos, não é? Isso é o sacrifício vivo, a maneira como você os trata, a maneira como você fala com eles, a maneira como você percebe quando eles não estão bem e você chama para conversar. Então, o sacrifício vivo é você estar integrado, que é o culto racional, é aquilo que você está vendo, aquilo que você está pensando, e se transforma no seu todo. Mais uma vez falando, o lugar de oração é um lugar de necessidade, é um lugar de acolhimento, é um lugar de adoração a Deus, não é? Muitas vezes nós estamos também no momento de oração para agradecer, como foi feito aqui hoje, quando a irmã Ivone trouxe, né, o testemunho daquele nosso irmão. Então, às vezes, irmãos, nós também precisamos ter esses momentos de agradecimento. Quantas coisas boas nós temos para agradecer ao Senhor? Muitas, muitas. Então, o nosso culto a Deus deve começar a partir do nosso corpo. A forma como eu falo, a forma como eu me relaciono, isso está glorificando a Deus? Porque Deus, Ele tem muito amor por nós. Então, Ele permite, não é? Que a gente tenha a vida que a gente quer aqui, nessa terra. Só que muitas vezes a gente pensa, como eu falei, o eu da gente pensa que sabe tudo. Mas não, é um engano. Nós precisamos estar debaixo da potente mão de Deus e Ele vai abrindo o nosso entendimento, nossa mente. E aí, essas necessidades nossas, elas passam a ser menores. Porque o que é de mais grandioso? A presença do Senhor em nós, a paz do Senhor em nós. Então eu continuo lidando com aquela situação, eu continuo lidando com aquela dificuldade, mas agora enxergando de outra forma, tendo a possibilidade de saber que eu não estou sozinho nesse caminho, e nem sozinha. Então nós precisamos ter essa transformação, e a nossa vida deve ser um culto a Deus. E Ele fala o quê? Não se conformar com este mundo, mas transformar. Então a palavra hoje mais atrelada à oração é transformação. Transformação no nosso modo de ser, no nosso modo de agir. E aí nós vamos ver grandes coisas ainda que o Senhor quer mostrar para nós. Ou vocês acham que Deus já nos mostrou tudo o que Ele tem na sua vida? É evidente que não. Deus tem mais coisas para te mostrar nesse caminhar com Ele. O lugar de oração é um lugar de, terminando aqui, encerrando, é um lugar que nós estamos na dependência de Deus, não é? Não vai ser, você não vai chegar diante de Deus e dar ordens. Ah, Senhor, eu quero que seja assim, assim, assim. Não, você vai colocar diante de Deus o seu desejo, mas quem vai fazer é o Senhor. Então é um lugar de dependência, é um lugar de submissão. Nós estamos ali em oração, mas na submissão à vontade de Deus. Nós estamos nesse lugar de oração, mas além da submissão, com confiança, com esperança e com certeza, cheios de fé.
não é? Porque a Bíblia diz para nós que o justo viverá pela fé. E é isso que nós precisamos permanecer, persistir e continuar. Nunca, nunca dar um passo para trás. Mas sim, cada dia mais saber que Jesus anda com você. Jesus anda com todos nós. Porque Ele é fiel. Que Deus abençoe essa amada e querida igreja, não é? E aqui vocês sejam umas portas abertas para todos que chegarem aqui, querendo encontrar o caminho da esperança, o caminho da fé e da confiança. Amém?